Hi, everyone. I'm Rebecca Edwards, And I'm Darcy Beeman Black. and we're here today. So excited to join you from the J. Paul Getty Museum in Los Angeles. Together, we work in the education department and work to support K through 12 teachers in their efforts to include arts in their classroom. Today, we're going to be sharing with you a video that highlights our core arts integration approaches with a goal of including teachers from all different subject areas, not just visual arts teachers. And then we'll be following by sharing with you some of our latest pilot programs that we've created in response to feedback we got during the pandemic. We really hope that we'll have the opportunity to see you in the future at one of these programs. So with that, I'm going to go ahead and share our video first. The arts are for everyone, and art just captivates the students, and it opens up a world of learning and experience. Part of our mission as a museum is to ensure that as many students as possible have access to our collection. And so our approach is to work closely with teachers to develop arts integrated lessons across the curriculum. At the Getty Museum, the Education Department is committed to providing high-quality resources and professional development to teachers across the country. We have a resource that is online. The idea is to build relevant, sustainable content that other teachers can be inspired by and use in their classroom. The digital world has opened up a whole new set of resources to teachers. We have over 200 lessons available on Getty.edu for free for teachers, lessons and resources that have been created either by classroom teachers themselves or alongside museum educators and artists. My name is Antoinette Pippin. I am a 5th grade teacher at the Alexander Science Center School. Looking at this work of art, would you say that it is balanced or imbalanced? In class, I engage my students in a discussion about the health of an ecosystem based on our observation of an art piece. And through that exploration, we can delve deeper into the science standards. The students are getting a lot more science and scientific thinking through studying art. It frees them to think about things from different perspectives, and it allows them to understand that there's no right or wrong answer necessarily, but there's better justified answers. There's more evidence for particular answers, and that's really the same in art and science. And there's so much available to you online. I was able to download high-resolution images through the Getty website. There is an extensive database of different works of art just at your fingertips. Most teachers have access to a museum, even if it's a small regional art museum. Our goal is to provide lessons where the content can be transferred to a different set of objects in a local collection. So perhaps teachers use our collection in their classroom, but then make a really valuable and rich connection in their community. What our resources hopefully do is inspire teachers to do just that. Now I'd like to focus on the identification of who's this a statue of and why. I teach 6th grade social studies. This unit focuses on Greek and Roman mythology, so this lesson is going to help them when they see these Greek and Roman gods in art form, either at a museum or in an image in front of them. But it's also going to help them understand why the Greeks included these mythological figures in their art and their culture. To have the strongest collaboration with teachers, we need to be sensitive to the challenges that impact their profession. My name is Lindsay Young, and I teach 9th through 12th grade English language development. My students are not only in mild to moderate special education, but they're also long-term English language learners. In this lesson, the goal was that they make literal observations and evidence-based inferences. It's just so important with English language learners to have a visual representation of what I'm asking them to do. Today we're going to read portraits like we would read a story. So things I can point to. The children are wearing white dresses. It looks like silk or satin. So you have a student. They have a really challenging time with reading. And then you're trying to get them to do this critical analysis
which is also challenging. So the thought process is look at art, teach them how to analyze, then they'll know how to analyze, so then you can have them look at a text. And now the challenging thing is no longer the analysis because they know how to do that. Now the only challenging thing that we're dealing with is reading. Can anybody wear silk or satin? No, just upper class people. When they're like rich. Rich, exactly. You guys are expert inference makers. I think people underestimate the impact engaging with works of art has on people, kids in particular, because they're so open in terms of everything they take in. Most of us, when we see a work of art, we have a visceral reaction. We love it, or, it doesn't move us. But when something moves us, it makes us want to learn more. These objects, they have a life. And these objects live on when they are talked about and written about and inspiring people to create something. And that we're entrusting teachers to do every day. I hope that video gave you a sense of some of the work that we do at the Getty Museum with teachers. We'd like to share with you now some of the shifts that we've been making in response to feedback we've gotten from teachers during the pandemic. We spent 2 years in 2020 to 2022 running webinars that were all online for teachers so that they could participate in professional development even when they were on lockdown and working from home. And we've been able to put most of those videos onto the Getty YouTube channel if you'd like to see them. Additionally, during the webinars, we got feedback from teachers about other program formats that they might enjoy for their professional development. And so we've put together a slate of pilot programs for this coming year that we're going to go ahead and share with you now. Darcy's going to go ahead and walk you through some of the upcoming programs that we'll be running this year. All right, so we're hosting an online guest speaker series for teachers this year. These are webinars that go for about an hour and take place on select Wednesdays of every month. And our first scheduled one is from Erica Curtis, who is a board certified art therapist. And Erica is going to be sharing with us some mini mindful moments for classroom management, and in the hopes that it will improve students' relationships, behaviors, and attention spans. And then we also have arts integration workshops, and these are more interactive than webinars and have an art making element to them. They are in a Zoom meeting format. And the first one we have scheduled is called Creatively Exploring Our Hopes and Worries. And Mr. J, an art teacher from Ohio, will explore how to support ourselves, fellow teachers, and our students through art making in this workshop. And then for the rest of the year, we have more online speaker series sessions scheduled. So later in the fall, on November 30th, we have Dr. Luis Garcia, who will share some classroom tools and resources to help develop critical education teaching practices through the Mexican game of La Loteria. And then in the spring, we have more speakers scheduled for you. So if you are looking for that mid-year boost of motivation and inspiration, we have Chanel Walker, the teacher wellness guru, and she's going to help you find your passion, power, and purpose through humor, real talk, and reflection. And then in February, we have Jessie Miller, who will help us redefine the new media divide by fine-tuning the student culture of communicating on social media, appropriate screen time balance, and how youth use technology today. And then finally, in March, we have Cindy Myers-Foley, who is the Executive Deputy Director for Learning and Experience at the Columbus Museum of Art in Ohio. And she'll be joining us to share how teachers can use creativity in the classroom to make the world a better place. So we hope to see you at some of our programs in the future, and thank you for having us. Thanks, everyone.
Boa tarde a todos, todas e todes. E é com a inspiração, né, da experiência que a gente teve do Getty Museum que a gente começa hoje, né, nosso painel, o 5º painel do Cultura Conecta, Educadores e seu papel na conexão em museus e escola. Eu sou a Patrícia Dias, eu sou uma mulher branca, de uma estatura alta, tenho os cabelos longos, estou vestindo um macacão lilás e um casaco branco. E gostaria agora, né, primeiramente agradecer, né, é um prazer estar aqui mediando o 5º painel, e queria convidar aqui junto comigo a Fernanda Castro, que é diretora do Museu Histórico Nacional e membro do Comitê para a Ação Educativa e Cultural do ICOM Brasil. A Patrícia Desterro, que é educadora museal no Museu Nacional. E a Tereza Cristina Darbli, que é professora na região portuária pela Rede de Educação Sagrada. E participará remotamente, diretamente da aldeia Calpuna, no Xingu, o Mayauari Merinacô, que é educador em escola indígena, artista e presidente do Instituto Xepi. Obrigada, gente, principalmente para a participação de todos que estão aqui. Eu queria começar falando um pouquinho, né, que eu acho que hoje o 5º painel ele traz essa relação de se pensar a conexão entre museus e escolas, e pensar essa relação que ninguém escapa à educação, né? Em casa, na rua, de um modo ou de outro, todos nós se envolvemos, né, com a educação. E, sem dúvidas, né, é a escola que é esse lugar de tanto uma relação de formação de repertório, como numa relação de produção de conhecimento. Então, nesse sentido, né, a gente pensa o quanto que o educador das escolas, eles atravessam esse lugar, né, de transpassar esses muros da escola, e também essa própria relação de ficar parado num espaço-tempo, né? A educação ela percorre a gente ao longo da nossa vida. O Paulo Freire ele diz que educar é criar as possibilidades para a própria construção de conhecimento. Então, nesse sentido, é que a gente pensa o quanto que museus, né, as escolas e outros espaços também de instituições culturais e educação, eles têm todo um sentido dentro da nossa formação. Pensando nesse sentido, eu gostaria de convidar agora aqui para conversar com a gente o Mayauari. O Mayauari ele é educador há 8 anos, né? Ele faz parte de movimento de forte atuação em meios políticos, como o Conselho de Saúde Indígena do Xingu e a Organização de Professores Indígenas do Estado do Mato Grosso. Ele também faz parte do Conselho Nacional de Educação Escolar Indígena e hoje atua em frentes artísticas, tanto em espaços no cenário nacional quanto internacional para arte indígena em museus. E além de promover também ações e projetos que facilitam o desenvolvimento profissional e geração de renda, né, para as comunidades indígenas. Pensando nisso, eu queria que o Mayauari falasse um pouquinho aqui com a gente, né, para a gente começar a discutir sobre essa relação de conexão entre escolas e museus. Qual que é a visão sobre o reflexo que esses movimentos entre cultura e educação eles podem gerar, né, nessas futuras gerações indígenas? Boa tarde a todos e a todas. Vocês estão me escutando, ouvindo bem? Sim, estamos sim. Tá, falando diretamente da aldeia Calpuna, onde eu moro, localizada no Parque de Xingu, né? Usando a tecnologia, né? Formas de dar uma visibilidade aos povos indígenas. Então, me chamo Mayauari, do Chinema Renapo. Atualmente estou na direção da presidência do Instituto de Arte Indígena Brasileira Xepi, e também sou professor, como foi falado, né, eu atuei
uns 8 anos como educador, mas continua sendo uma referência, né, uma plataforma de referência para a comunidade do meu povo, e assim como também já estou em várias instâncias do governo estadual, nacional, na educação escolar indígena, realmente tendo uma experiência como indígena, né, tendo essa experiência e levando a própria minha cultura em vários lugares da região do Brasil, assim como fora do país. Obrigado. Obrigada, Maiawari. Eu queria também, né, trazer o Maiawari aqui para a gente poder pensar, que a gente tem conversado aqui ao longo do evento de hoje, pensando muito, né, o que a gente viveu no momento da pandemia, né, e, sobretudo, né, pensando nessa relação de como que a gente trouxe toda a articulação de continuar as nossas práticas educativas, né, de continuar nossas práticas com arte e educação. E eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, né, como é que foi esse período de pandemia dentro da aldeia, trazendo essa conexão que é isso, né, aqui no Brasil, né, e sobretudo nas escolas do Rio de Janeiro, né, a gente teve muito uma conexão de alguns pais trazerem essa relação, o quanto que eles precisaram estar mais presentes nesse cotidiano escolar dos alunos, né, dos seus filhos. Pensando tanto nessa relação desse distanciamento físico mesmo, né, da distância do aluno-professor, mas também pensando nessa própria relação de estar ali num processo da formação, né, de conteúdo, também na própria relação das práticas, né, pensando que precisamos encarar essa relação das ferramentas digitais. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, pensando que, né, os povos indígenas eles têm essa relação muito presente, né, da relação de formativa, né, com os pais. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi esse processo na pandemia. Bom, é assunto muito complexo, né, que ninguém esperava, né, a chegada de doenças, mas os povos do Xingu já sofreram muitos anos, né, isso ainda não estava, né, agora foi a nossa vez, da nossa geração. Para nós, né, foi assim, uma doença assim, que chegou do nada, ninguém esperava, e também atrapalhou muito a educação, né, assim como nós, né, como aqui na Aldeia, que a gente tem um modo de viver e modo de educar as crianças, né? A própria legislação nacional de educação, como todos, né, suspendeu a aula presencial, né, mas para nós a aula presencial poderia ser continuado conforme a nossa tradição, né, porque a nossa educação em si, chamada educação indígena, que é educação tradicional, que é ensinado através da participação social, né, brincadeiras, práticas e rituais, né, trabalhos de agroecologias, né, que umas plantas, que faz parte do nosso dia a dia, que os pais, né, ensinam aos seus filhos no decorrer do seu dia. Então, para nós, essa medida provisória que chegou na educação escolar indígena, para nós não serviu, né, porque nós da comunidade indígena temos uma forma de viver. Se a gente seguir conforme a legislação, não ia funcionar para nós. Por quê? Na aldeia somos mais ou menos 70 pessoas, aproximadamente, e quando colocar essa lei, a portaria na prática, só que não vai justificar nada. O próprio MEC, os professores e educadores, né, sofreram muito com a própria tecnologia, né, decretaram que a aula seria remota. Para nós não serve remota, porque não tem internet de boa qualidade, não tem celular, não tem notebook para os alunos. Então, para nós, isso foi uma grande perda de ano, né? Eu acho que poderia ser criado para nós, né, uma lei especificamente baseada na tradição indígena. Nós reunimos, né, todos os países alunos, né, reunimos. E aí, como é que a gente vai lidar com essa legislação nacional? Onde decidimos que a aula continuaria como normal, mas pela lei não pode, né? Por quê? Se a gente seguir na medida provisória
As crianças, né, sempre estão junto na aldeia, sempre estão. Aqui mora só a família, aqui não tem esse quarto separados, o espaço separado, prédio separado, aqui não tem, aqui é uma aldeia. A gente respira o ar, sem poluição, tomamos banho no rio, tudo junto. Quando temos práticas rituais, a gente se reúne. Pelo contrário, durante a pandemia, em vários no Brasil, a gente realizou uma festa para que essa realização da festa, dos rituais, traga uma força espiritual para nós, né? Para trazer uma alegria. É por isso a nossa família não tivemos, né, uma situação tão grave, né? Mas fomos infectados de Covid, né? Nós, né, eu, como Maioarina, eu me coloquei à disposição para a comunidade fazer essa articulação de conseguir uma verba, né, para a comunidade, né, para compra de medicamentos, se estruturar, né, se estruturar. Porque se a gente esperasse o governo, né, o Ministério da Saúde, a gente ia levar até a gente ia perder a família, né? Então, através da nossa instituição, né, nós corremos atrás do recurso, né, para garantir, né, abastecimento de medicamento para nosso posto de saúde, né, alimentos, né, combustível para a gente buscar nossos alimentos. Então assim, nós mesmos que se fortalecemos aqui. Então, a educação em si, né, os pais e alunos não aceitaram, né, não concordaram com essa portaria que foi lançada. Mas, como temos que respeitar, então a aula foi suspensa, né, aí o professor criou uma medida. Então, vamos trabalhar assim. Eu posso atender vocês uma vez por dia, né, para evitar, porque senão se acontecer os piores, né, quem vai responder processo eu. Então, a gente entrou em acordo. Então, conforme o tempo, né, mas isso também não impede desvalorização da educação escolar indígena, assim como a educação indígena, porque as crianças estão continuando praticando suas práticas sociais, né, que nosso é dia a dia. Então foi grande dificuldade, né, até os professores para lançar diário eletrônico, né, os conteúdos, foi difícil, não foi fácil, porque o próprio MEC fez a lei, né, sem estrutura mínima. Então, quem sofreu, a base, enquanto os governantes estavam de boa, né, fazendo seus trabalhos. Então, a base estava precisando mais dessa estrutura melhor. Então, eu acho que não foi somente pelos povos indígenas, assim como todos os povos, né, do mundo, do Brasil, que sofreram nessa situação. Né? Então, a gente superamos essa dificuldade, né, e hoje a escola voltou normal, né? Porque a gente não preocupa também a fase de conhecimento dos nossos filhos. Por quê? Das crianças. Porque tem tempo. Durante a juventude, né, durante a fase, as crianças estão na fase de conhecimento. O tempo a gente nunca vai perder. E também nunca vamos ser melhor de tudo. Sempre a gente vai aprender. Eu sou aluno, né? Enquanto eu estou na sala de aula, eu sou professor. Mas quando eu saio da sala de aula, eu continuo sendo aluno. Assim como todos nós. No dia a dia, cada dia nós aprendemos. Então, ninguém é melhor do que outro. Imagina as crianças que estão na fase ainda. Então, a gente teve essa paciência. Não, vamos esperar, né? Vamos normalizar. As crianças voltam futuramente normalmente. Esse acordo. Né? Então, por isso que existe educação diferenciada, que tem um modo de organizar horário, a merenda escolar, né, que tem especificamente, as participações de estrutura física mesmo, prédio escolar, então isso é chamado de educação diferenciada. Não sei se eu consegui responder, né, falar um pouco. Eu esqueci de falar do assunto que vocês queiram saber da primeira parte, né? Eu falando da minha profissionalização, eu trabalhei há muito tempo, e eu terminei da minha faculdade ainda, eu fui eleito como presidente da Organização dos Professores Indígenas do Estado de Mato Grosso, representei 43 povos indígenas do Mato Grosso,
E nessa instância, eu coordenei, eu fazia parte do membro do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena do Estado de Mato Grosso, e assim como também eu tinha uma cadeira no Conselho Nacional de Educação Escolar Indígena, que é a maior pauta dos povos indígenas, melhorar a educação básica, porque a educação é a base de tudo. A educação é um caminho, né, que não existe o ser humano, o cidadão, que aprende uma estrutura dos profissionais melhores, né, de alto nível. Então, nós, povos indígenas, né, sempre lutamos, né, da primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, assim como a segunda conferência, só que até hoje nunca avançamos, nunca fomos ouvidos para melhorar a educação escolar indígena no âmbito nacional. E dentro dessas organizações que eu participei, eu também fazia parte do membro do Conselho Distrital de Saúde Indígena do Xingu, onde eu aprendi a falar língua portuguesa, onde eu aprendi a conhecer um pouco a política nacional de saúde indígena, assim como saúde de todos. Então, para o professor, para indígena, é uma responsabilidade, é uma plataforma, é para os povos indígenas. Então, nós, professores indígenas, temos uma responsabilidade muito grande. E voltando à minha atuação hoje, eu sou da família do artista. Durante esse meu estudo, sempre eu pensei em trabalhar como artista com meu pai, com meus tios, em várias pessoas que trabalham comigo. Então, eu falei, até quando o indígena vai falar sobre a arte como um tema nacional, para se tornar uma política pública? Porque até hoje, nós não temos nenhum espaço adequado, específico para os povos indígenas. Isso foi um dos grandes desafios que estou enfrentando até hoje, né? Então, por isso, fico muito feliz estar falando diretamente da aldeia, como indígena, falando um pouco da minha experiência. E hoje, quem nos rodeou essa plataforma, quem somou com a gente foi a Coleção Bey, que é a Editora Bey de São Paulo, a pessoa mais Alvim e a Marisa Moreira Salles, né? Então, no dia 16, nós lançamos o primeiro livro sobre bancos indígenas do Brasil, que chamou, né, que despertou esteticamente colecionadores, né, tudo mais. Porque a nossa arte em si, há muitos anos, estava muito desvalorizado, só estava mais forte essas artes não indígenas. E a história do Brasil? Cadê? Né? Quem estava vendo essas questões? Ninguém valorizava. Então, eu, né, como protagonista, assim como todos os artistas, e vários artistas no Brasil indígenas, né, tem uns artistas tradicionalmente que não falam a língua portuguesa, que faz todas as suas atividades na aldeia, né? Eu sou de outra geração, porque eu estudei, eu estou falando, mas continuo falando a minha própria língua, né? Então, através dessas instituições, né, a gente começou a participar de exposições na esfera da Feira da Arte em São Paulo. Foi realizada uma exposição no pavilhão japonês da imigração dos 110 anos da chegada do japonês. Nessa oportunidade, eu viajei no Japão representar a nação brasileira através da minha obra de arte, né? Assim começou, né, o mundo conhecer, valorizar o Brasil. O brasileiro começou a valorizar. Antes era artesanato. Hoje, agora a palavra-chave é arte em qualquer, porque a arte em si, né, a nossa arte tem história, tem um valor, não pode ser visto como decorativo. Então, essa é uma das minha luta, né? E hoje está começando e iniciando a porta com os museus. Nós estamos com a exposição em Rio de Janeiro, no CRAB, no SEBRAE, no Centro Histórico de Rio de Janeiro, na rua, na Praça Tiradentes 69, e também nós temos exposição no Axá, no estado de Minas Gerais, e também no estado do Paraná, no Museu Oscar Niemeyer, os bancos. Quem tiver
oportunidade, visitem essas exposições para vocês conhecerem um pouco a história verdadeira do Brasil, né? Então, assim, faça esse convite a todos, né, quem está participando, para onde vai chegar esse nosso trabalho, né? Vamos somar, vamos abraçar a causa dos povos indígenas, porque os povos indígenas fazem parte da memória dos museus. Sem história, não tem presente e nunca a gente vai pensar sobre o futuro. Então, sempre valorizo essa palavra, passado, presente e futuro. Muito obrigado. Mayawari, muitíssimo obrigada pela participação. A gente pede desculpas também pelo atraso, a gente teve que fazer uma repaginada aqui na mesa, mas fica o convite para todas e todos, né, para poderem visitar. E a gente agradece muito a sua participação, e é isso, cada vez mais, né, os povos indígenas ocupando os espaços e contando a sua própria história. Muito obrigada pela participação. Meninas, obrigada pela participação aqui com a gente. Queria começar um pouquinho, né, falando, né, atualmente eu trabalho, né, na Escola do Olhar, aqui vizinho do Museu do Amanhã, aqui no Museu de Arte do Rio. E dentro do Museu de Arte do Rio, né, a gente fala que tem uma escola que tem um museu e um museu que tem uma escola. Então, a gente está o tempo inteiro pensando muito essa relação, né, de estar dentro da cidade do Rio de Janeiro e nunca numa relação descolada e, sem dúvida, sempre pensando também nessa conexão com o território, né, dialogando aqui no território da zona portuária. E aí, pensando um pouco sobre essa conexão, né, tanto do Museu do Amanhã como, né, do Museu de Arte do Rio e as outras instituições aqui do centro, eu queria chamar para essa conversa a Tereza, que é educadora aqui da região portuária. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da sua experiência, né, como que os museus e as instituições culturais, elas refletem, elas também podem refletir, né, nessa relação da formação, né, dos seus alunos, tanto nessa relação, né, das visitas, mas também eu acho que tanto pensar nessa relação do que ecoa, né, do que traz nessa relação na formação. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Eu sou Tereza, eu sou uma mulher preta, uso óculos, tenho aproximadamente 1,70 m de altura, estou vestindo um casaco de lã azul e verde e tenho calças e tênis preto. Eu sou professora de ciências numa escola que fica da Rede Sagrada de Educação, que fica aqui pertinho do museu. É uma escola filantrópica que atende as crianças daqui da zona portuária, do Morro da Providência, do Morro da Conceição. E é uma escola que tem 126 anos, fez essa segunda-feira 126 anos. É uma escola que até muito pouco tempo atrás ela não dialogava com os museus, porque eles não existiam aqui, né? Como o David falou ainda há pouco, os museus eles ficam aqui no centro do Rio, mas um pouco mais afastados, e muitos museus fora dessa área. Eu comecei a dar aula nessa escola em 2008, e a gente nem conversava com os alunos sobre museus e outros aparelhos culturais da cidade, porque eles não tinham acesso, eles não costumavam ir a esses lugares. E não só pela questão financeira, mas muito pela questão que já foi falada aqui, deles não se sentirem pertencentes a esse lugar. E, mais do que isso, achar que não tinham o direito de estar nesses lugares. Esses lugares realmente não eram para eles. Eu não tenho por que estar no museu, porque esse lugar não é para mim. É para rico, é para outra pessoa que não seja eu. E com a vinda, né, com toda a reestruturação daqui do Porto e com a vinda dos museus, né, tanto do Mar quanto do Museu da Manhã, a gente estreitou essa relação. E é muito apaixonante ver os alunos agora não só se sentindo pertencentes a esses dois ambientes, como se sentindo donos desses ambientes. É o meu museu, sabe? Mesmo um pouco antes da pandemia, era comum se andar por aqui e, nas terças-feiras, né, o dia que é gratuito aqui, encontrar eles por aqui. Oi, professora, você está aqui? Você está? Vim aqui. Vim aqui ver a exposição, eu vim aqui só para estar aqui, porque eles realmente se sentem donos daqui, né? Então,
essa relação de pertencimento, de direito de estar, ela mudou muito com a vinda dos museus para cá. E eu percebo, enquanto educadora, enquanto professora de ciências, como isso está fazendo com que a formação cidadã deles mude, sabe? Vai muito além. Eles conseguem entender coisas que a gente, no espaço da escola, não consegue fazer para eles, né? Não consegue mostrar para eles. Então, vindo aqui, vindo no mar, olhando, percebendo, criando essas novas experiências, eles aumentam o repertório, eles aumentam o senso crítico em relação às coisas. Aqui, principalmente aqui, é um museu em que a gente debate e reflete muito sobre os amanhãs, sobre o que é o nosso papel dentro da cidade, o que a gente pode fazer de diferente, e é muito perceptível vê-los... mas eu não tinha pensado nisso, mas... então aquilo que a gente viu na sala de aula faz parte disso aqui, então fazendo essa conexão o tempo todo. Então, realmente foi uma transformação. Sim, e aí, pensando na Escola do Olhar, a gente tem muito, né, esse cuidado de estar o tempo inteiro nessa escuta mesmo, né, ativa, para que a gente tenha o tempo inteiro essa relação de oxigenação, né, do que os alunos trazem para a Escola do Olhar, para que a gente mude o tempo inteiro as metodologias. Ano passado a gente teve um projeto, inclusive, que a gente pensou os nossos eixos de visita junto com os alunos, exatamente nesse sentido, né, pensando o quanto que a relação afetiva e de pertencimento, ela traz, né, as pessoas para que elas ocupem esse espaço. E aí, pensando um pouco sobre isso, eu queria convidar agora a Patrícia Desterro para que ela trouxesse um pouco para a gente, né, a experiência no Museu Nacional, né, que é uma instituição que ela tem um lugar muito significativo, tanto afetivamente, né, como politicamente, e também, né, pensando essa relação cultural de formação do indivíduo. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, né, como que se dá essa aproximação do museu com os educadores, né, o que faz dessa relação ser algo tão perene entre, né, museus e escolas, educadores museais, né, e professores, que você trouxesse um pouco para a gente sua experiência. Alô? Alô? Está me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Patrícia. Fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, tenho cabelo curto, estou vestindo um macacão preto e uma jaqueta jeans. Bom, o Museu Nacional, ele tem uma relação... Primeiro, assim, acho que desde o início do século passado, né, assim, desde sua fundação, mas principalmente no século XX, ele começa a ter um olhar para a relação com as escolas, assim, um olhar para as escolas, né? Um olhar pensando que o museu também é um espaço de educação. Então, começa a ser criada cursos de formação para professores, atividades com crianças dentro do espaço museal, isso lá no início do século XX, né? Então, com a criação do setor educativo, essas relações se intensificaram, né? Se tornaram mais próximas. E o setor educativo do museu, desde da sua formação, né? E principalmente nesse final do século XX, início do XXI, esses últimos anos antes do incêndio, tem desenvolvido muitas ações, né? Buscando estreitar cada vez mais o laço com as escolas, com os professores, né? Como o André, que esteve aqui antes de mim, falou um pouco dos projetos educativos do Museu Nacional e de como o museu tem buscado, né, estreitar esse laço a partir de uma ideia de uma educação museal que tece, que se faz em colaboração, né, com as escolas e com os professores. Então, eu acho que o museu ele tem sido... Eu acho que há alguns fatores, né, que estreitam essa relação. Um dos fatores é um fator histórico. Outro fator que eu acho que é importante pensar é a localização desse museu, o espaço onde ele está situado, o fato dele ser um museu, né, que é possível acessar a partir
do metrô, do trem, de linhas de ônibus. Então, você tem ali professores que levam suas turmas, que vêm da Baixada, que vêm de outros locais. E essa questão de deslocamento para o museu ainda é uma questão problemática para muitas escolas, né? Porque tem dificuldade de conseguir um transporte. Então, a facilidade do acesso geográfico talvez seja um fator, mas eu acho que o fator histórico, a preocupação do setor educativo de estar sempre em diálogo com professores, promovendo cursos, promovendo ações, uma base importante para a gente pensar, né, nessa instituição e no papel que ela tem junto com as escolas e com os professores. Gente, me perdoem, vou quebrar um pouquinho o protocolo, porque pediram para dar uma acelerada aqui, então eu vou condensar algumas perguntas. E aí eu queria, ainda, Patrícia, que você falasse um pouquinho, só para a gente, enfim, não perder algumas referências, né? E eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a experiência que foi, né, do momento que o Museu Nacional ele teve, né, o incêndio e que teve toda uma articulação, né, de uma ação que crianças enviaram cartas, né, para o Museu Nacional, que você falasse um pouco para a gente sobre esse lugar, né, da conexão de museus e público infantil, que muitas vezes cai nesse lugar de mito, como se o museu não fosse um espaço para crianças, né, como se as crianças elas tivessem a parte desse lugar afetivo e politicamente também já ali construindo sua conexão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo. Sim, quando acontece um incêndio no museu, né, a gente começa a receber... Assim, a primeira ação que eu acho que é um marco nesse processo pós-incêndio é uma visita que o setor educativo do museu faz ao colégio, ao Colune da UF, a Escola de Aplicação da UF. E as crianças recebem a gente ainda ali naquele calor daquele momento, né, a equipe ainda muito... sensível com tudo o que aconteceu, e aquela escola ela estava agendada para ir visitar o museu na semana, pós o incêndio, né, naquela semana, e não pôde visitar. Então, a gente vai, né, uma equipe de educadores da SAI e de alunos do Pedro II que participavam também, a gente foi até a escola, fomos recebidos com muito carinho pelas crianças, e elas nos deram uma caixa, assim, com vários desenhos representando o museu, representando esse imaginário, né, desse museu para essas crianças. E aí, pós-incêndio, né, a SAI, mas assim, um museu de uma forma geral, muitas cartas foram direcionadas para o educativo, acho que até por essa relação, foram chegando cartas de Pernambuco, cidades do interior de Pernambuco, cidades de São Paulo, do sul do Brasil, crianças que não conheciam o museu, que não tinham nenhuma, assim, que passaram a conhecer também o museu por conta da notícia do incêndio, pelas reportagens, e aí os professores foram fazer atividades com seus alunos para pesquisar e conhecer um pouco mais. E essas cartas mostravam essa relação das crianças, o que elas entendiam como um museu nacional. Né? Primeiro, elas trazem um sentimento muito de revolta, muito presente na fala delas, uma relação assim de cobrança, né, dos políticos, do governo, da sociedade, por que deixou acontecer aquilo. Então, o papel político dessas cartas, a forma como as crianças olham para o museu enquanto uma instituição, né, de cultura e de guarda de memória, de patrimônio, é muito forte. E a representação, eu acho que a forma como os desenhos retratam o museu é muito simbólica, sabe? Você tem vários recortes, várias imagens que mostram o museu pegando fogo, mas, ao mesmo tempo, mostra o acervo saindo, como se ele estivesse fugindo do fogo. E as cartas falam muito de um olhar para o futuro também, né? Da importância de preservar o nosso patrimônio, de reconstruir. E elas falam, pode contar com a gente, nós vamos ajudar a reconstruir o museu. Então, assim, é muito interessante como o museu ele vai dialogar com esse imaginário infantil a partir dessa cultura das infâncias, né? Como as crianças veem o museu. Então, o museu ele vai sendo construído a partir desse olhar das crianças
E é importante, assim, quando a gente pensa em propostas educativas para esse público, pensar assim, a partir do olhar delas, da questão cultural, né, das relações que elas fazem entre o acervo e o que elas observam nas histórias, nos filmes, nos desenhos, que imagens são significativas para as crianças. Então, quando a gente vai tecer uma atividade, é muito importante a gente ouvir o que as crianças têm a dizer. E nessas cartas elas falam, né, desse papel dessa instituição enquanto instituição responsável para pensar o país, né? Eu acho que isso é muito forte. E eu fiquei muito emocionada, porque quando eu fui fazer a pesquisa sobre o Museu Nacional, e a partir do olhar das crianças, de como elas colocam esse museu, e mesmo sem conhecer, elas dão a ele a importância, né, de um local que representa um país que naquele momento estava vivenciando uma turbulência. E como isso é retratado pelas crianças em suas cartas. Obrigada. E é interessante pensar, né, o quanto que essa conexão a partir do setor educativo traz essa sensibilidade, pensa muito esse diálogo, né, do museu e a sociedade. Pensando nisso, queria agora que a Fernanda contasse um pouquinho aqui para a gente. Hoje no Brasil há inúmeros, né, equipamentos culturais, né, e, sobretudo, também pensando, né, nesse número expressivo de instituições, assim como o ICOM, que reúnem grupos interessados, né, em pensar o desenvolvimento do setor cultural. O Comitê para a Ação Educativa e Cultural do ICOM Brasil ele foi criado em 1995, e, desde então, ele vem discutindo, né, reunindo educadores, pesquisadores museais, tanto em debates nacionais como internacionais, e hoje o maior comitê do ICOM Brasil tem 120 integrantes. E, Fernanda, eu queria que você falasse um pouco para a gente, tanto nessa relação, né, da importância da formação desses grupos organizados, né, para o desenvolvimento do setor educativo, sobretudo pensando nos espaços museais. E aí eu vou juntar também, pensando a outra pergunta, né, pensando que, e é isso, assim, que você indicasse, né, quais são as outras possibilidades de caminhos, né, que educadores né, interessados dentro né, dessa discussão de museus podem estar, né, se integrando, pensando tanto nessa relação de se fortalecer em rede, né, de conexão, quanto também pensando nessa própria relação de, né, subsidiar tanto sua atuação quanto sua formação. Obrigada, Patrícia. Obrigada à organização do evento pelo convite. Eu vou também me apresentar, me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos cacheados, castanhos, na altura dos ombros, os olhos castanhos. Estou vestindo um casaco preto, um vestido vermelho bastante florido. Às vezes a gente não pode se expressar verbalmente, mas a gente se expressa esteticamente, né? Para responder essa pergunta, e são duas perguntas que dão mesmo para a gente reunir, primeiro pensar por que as pessoas se reúnem, né? Então, por que os educadores se reuniram, por exemplo, no SECA? Por que museus e profissionais de museus se reuniram e criaram o Conselho Internacional de Museus? Por que existe uma rede de educadores em museus, cuja primeiro movimento surgiu, vai ano que vem completar 20 anos? No caso específico dos museus, da criação do Conselho Internacional de Museus, que se deu logo depois do contexto da Segunda Guerra Mundial, o objetivo era de promover políticas públicas, fortalecer esse campo, proteger o patrimônio cultural que existia. E assim que foi criado o ICOM, o SECA, né, foi criado também, não com esse nome, com outro nome, mas foi criado um comitê de educadores, porque já naquele momento se compreendia que o museu possuía uma função educativa. E se a gente for analisar o desenvolvimento dessa função, da importância desses profissionais, quando o SECA Brasil é criado na década de 90, ele é criado num contexto em que a educação museal já existia no país há bastante tempo, inclusive de uma forma bem consolidada, mas as demandas desses profissionais e as demandas por políticas públicas desse campo, elas ainda
eram muito grandes, e ainda são até hoje, né? Então, é muito importante que esses profissionais se reúnam, porque a partir da sua união, da sua reunião em debates, em reflexões, e aí eu vou falar de uma característica da construção de políticas públicas de museus no Brasil, que as coisas acontecem, né? Então, hoje a gente tem uma Política Nacional de Educação Museal que foi constituída num longo processo, né, que já vem aí de 12 anos. Então, durante 7 anos houve uma consulta pública, há 5 anos essa política ela foi oficializada, e ela não é um documento de gaveta, porque foi construída por esses profissionais reunidos no SECA, reunidos nas RENs, né, reunidos em movimentos e reunidos nas instituições. Então, estar reunido enquanto um corpo, né, de profissionais que pensam, refletem e que pensam sobre as suas necessidades, porque a criação das RENs, por exemplo, se deu nesse marco, né, da necessidade de formação, de discutir condições de trabalho, de fazer trocas sobre as experiências profissionais, é muito importante. Isso traz benefícios e faz, né, o próprio universo da cultura, das políticas públicas e da criação dessas instituições todas se dar. Com relação ao que podem fazer os educadores e as instituições, eu acho importante primeiro dizer que a gente não pode cobrar educadores e instituições, né, da mesma forma. Existe uma relação aí de desigualdade, eu vou chamar assim, entre o que pode um educador fazer e o que pode uma instituição fazer, né? De todo modo, existe alguma coisa que reúne, né, que une educadores, que une profissionais e instituições, que é a identificação a partir da sua prática, da sua realidade, né, do que são as demandas que devem ser apresentadas ao poder público. Então, a Patrícia, por exemplo, mencionou aqui a questão do transporte, que entra ano, sai ano, entra década, sai década, desde a década de 40, quando foi criado o Conselho Internacional de Museus, e que já se discutia política pública de museus e de educação museal no Brasil. A gente tem no próprio Museu Nacional Berta Lutz fazendo um relatório na década de 30, que é política pública pura, né? Então, a questão do transporte ela já está colocada. Não tem como se resolver esse problema se isso não for apresentado como uma demanda de política pública e que é viável, não é um sonho, né? O prefeito da cidade acabou de, acho que hoje, né, saiu um decreto dizendo que no domingo o transporte é gratuito porque as pessoas precisam exercer o direito democrático de votar. Cultura também é um direito. Então, visitar museus também é exercer democracia, né? As escolas irem aos museus também é exercer democracia. Então, nesse sentido, no marco de toda a desigualdade que possa haver, da desigualdade que existe entre os profissionais nas instituições, porque as condições de trabalho não são as mesmas, as vinculações, né, institucionais não são as mesmas, a possibilidade de formação, a liberdade de produzir, o reconhecimento do que é o trabalho desses profissionais, que é um trabalho que é de planejamento, de pesquisa, de se formar, né, de trabalhar na prática, de elaborar teoria, de fazer estudos de público, tudo isso um educador faz. E ele faz num contexto de que existe uma política pública e essa política pública precisa ser implementada, incrementada e compreendida como um direito, inclusive um direito dele, profissional, mas um direito do público ao qual ele atende, né? O público ao qual ele, junto com a instituição, junto com o próprio público, vai criando o exercício, né, da fruição cultural, estética, como um direito. Então, nesse sentido, a minha cabeça é muito a cabeça que pensa a política pública, né? Então, entender que a formulação da política pública ela não é só um direito, mas é um dever e é praticada por nós. Política pública não é algo que deve vir de cima para baixo, é algo que a gente faz e impõe, e a Política Nacional de Educação Museal, né, a prova disso. Acho que é um caminho que reúne as possibilidades de atuação tanto dos educadores quanto das instituições. Muito obrigada, Fernanda. Acho que é um super momento para a gente pensar, né, os caminhos que temos construído aí junto à cultura. Eu queria, enfim, para encerrar, né, que a Tereza trouxesse um pouquinho para a gente
pensando até esse lugar, né, tanto, né, que a Fernanda trouxe nesse lugar, que é um dever e é um direito, para a gente encerrar esse painel pensando a conexão de museus e escolas, que você trouxesse para a gente algum, né, momento, alguma experiência que você teve, do quanto foi significativa essa relação, né, de trazer os seus alunos, né, para uma relação de pensar as atividades culturais, né? O que isso traz de impacto para a vida deles, e eu acho que também sempre nossa, né? Eu acho que a gente, enfim, pensando nessa conexão aqui hoje, né, atualmente dentro de museus, que eu acho que é isso o tempo inteiro, é muito retroalimentação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que eu acho que a gente também termina a mesa pensando nessa relação de inspirações. Pensando um pouco também no que a Patrícia falou, é que nessa oferta que os museus fazem de formação para professores, eu sempre procuro estar nessas formações. Então, só aqui no Museu da Manhã eu já fiz 3. Então, eu estou sempre aqui e fazendo, porque isso me enriquece e faz com que eu leve também a cultura museal para a escola. Se a gente, às vezes, não tem a condição do transporte, que é um problema sério, para trazer, a gente pode levar. Mas como nessa escola é muito aqui pertinho, a gente está participando, nesse momento, de 3 ações aqui no Museu da Manhã. A gente está participando do Rolê ODS, falando de sustentabilidade, a gente está participando do Oceano que Respiramos, junto com o Museu Nacional, e a gente também está participando, mais uma vez, do Entre Museus, que é um projeto super querido, que leva as crianças daqui da região portuária, traz para cá, para o museu, para uma visita aqui, e depois a gente sai para uma visita no museu mais longe, e o museu traz para a gente o transporte, que é o grande problema. Então, mesmo trazendo os alunos aqui, eles dão primeiro uma reclamadinha. Ai, de novo o Museu da Manhã? Aí, quando eles chegam aqui, a gente entra no Cosmos, e eles têm aquela... Aí você fica ouvindo no Cosmos... Aquela coisa de... né, a surpresa o tempo todo de redescobrir esse lugar. É muito legal também, eu como professora de ciências, né, olhar as carinhas deles quando eles olham o cubo da vida e percebem que aquelas letrinhas que estão ali são o código do DNA. Aí fica, caraca, é aquilo que a gente viu em sala, né? Tem essa alegria de perceber que o que eles aprenderam em sala de aula está aqui no museu também. E, para além disso, é muito interessante, dentro do Entre Museus, ver eles ocupando espaços que, para eles nunca conseguem ocupar, porque eles não têm a grana para chegar, porque eles não se sentem pertencentes a esse lugar. Né? Esse ano, a gente levou eles para o Jardim Botânico e, para minha surpresa, de 30 alunos que foram, mais de 20 não conheciam a Lagoa Rodrigo de Freitas, quiçá o Jardim Botânico. Então, a gente andando com eles ali no jardim, conhecendo a coleção viva, eles nem a natureza eles conhecem. E morando no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem floresta, está cercado por floresta, né, Floresta da Tijuca aqui dentro. Então, isso também para eles não é acessível, né? E a gente também foi com eles no Horto do Museu Nacional, e lá foi, mas pode fazer isso, pode fazer aquilo, a gente tem uma coleção viva, estuda as plantas desse jeito, então para eles é sempre uma grande surpresa, né, estar nesses lugares. E esse ano o museu, o Entre Museus, ele trouxe uma concepção, né, de Entre Museus Antirracistas. E isso, para uma escola em que 90% das crianças são crianças pretas, foi incrível, porque trouxe para eles uma reflexão de quem eles são, qual é o papel deles dentro daqui da sociedade, e também uma reconexão com a própria ancestralidade. E foi muito interessante vê-los pensar nesses ancestrais, onde eles estavam, por onde eles chegaram, quais espaços eles ocupavam e qual é a diferença da vida deles para a vida dos ancestrais nossos, e todas as reflexões que trouxeram dessas visitas e depois na escola, né? Tudo que eles começaram a pensar de forma crítica e
olhando com um olhar muito diferente do que eles foram. Então, com todos esses processos que eu venho nos últimos 5 anos vivendo aqui dentro do mar, né, e de outros espaços, no Jardim Botânico, no Museu Nacional, eu percebo o quanto a educação museal, junto com a educação escolar, ela é transformadora. O quanto a gente transforma a vida desses jovens e tornando eles mais críticos, com um olhar muito mais sensível para a cultura e para a natureza e para tudo que pertence a eles também. E pensando um pouco no que o Scarano acabou de falar, acho que a gente está fazendo um olhar para o futuro mesmo, né? A gente está construindo com eles um futuro diferente. Sim, e eu acho que, sobretudo, um futuro para os museus também, né? Eu penso o quanto que a sua fala lá nos traz essa relação do que a gente também está construindo enquanto museu, né? Até pensando que, muitas vezes, né, as pessoas, a primeira vez que elas visitam um espaço museal é através da escola, né? Através da escola de trazer essa relação que é isso é um direito seu e é um direito seu mexer as estruturas, né, dos espaços museais, que eles nunca podem estar parados ali no tempo. Gente, muito obrigada, Fernanda, o Mayawari também, que estava aqui conosco, mas precisou sair, Patrícia, Tereza, pela conversa. Também quero agradecer o Museu do Amanhã e todas as pessoas que também estão aqui presentes e no canal do YouTube. E também dizer que é isso, né? Eu acho que todos nós estamos aqui também representando instituições e que, né, a conversa ela fica sempre em aberto. Eu sempre trago isso muito nas mesas, que às vezes a gente traz pílulas para poderem serem discutidas e pensar nessa própria relação de formação, debates, propostas de visitas com as escolas. Então, enfim, deixo aqui muito aberto também, eu, Patrícia, né, enquanto gerente do Museu de Educação de Arte do Rio, e agradecer muito a presença de vocês e as contribuições.